E esse tem que ser o Flamengo para o restante do ano. Um Flamengo propositivo, um Flamengo sem medo de perder. Chega do torcedor rubro-negro ver aquela apatia, ver aquele ranço, aquele joguinho de bolinha tocada para o lado. Aquilo não é o Flamengo. E o Tite enxergou que isso é o Flamengo. Grande partida, de novo. Parece que o Tite está começando a encontrar o time com uma forma de jogar que não era muito provável. Eu acho que olhando olhando para o cenário do Tite, da maneira que o Tite trabalha e tal, eu não achei que o Tite fosse colocar o time para jogar com Alan e Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com um maldito e excelente esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas. O Flamengo atropelou o Bolívar. O Flamengo atropelou. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a imprensa repercutindo ainda, né, a goleada do Flamengo para cima do Bolívar. O Flamengo que venceu bem, ganhou por 4-0, né, e fez um jogo seguro. Isso trouxe muita confiança para o torcedor rubro-negro e também, né, para todos que acompanharam a partida e analisaram, né, ali as ações do jogo. O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Sem mais delongas, vamos acompanhar o que a imprensa repercutiu desta vitória do Flamengo sobre o time do Bolívar. Roda aí, produção! Aço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite. O Tite hoje aprendeu, essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo, que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder, que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. Sabe por quê? Você sabe qual foi a principal virtude desse Flamengo do Tite, que mudou completamente? O medo de perder. O Flamengo jogou pra frente. O Flamengo propôs o jogo. Detalhe, mas se o time jogar ofensivo, o outro time vai criar chances de gol. O Bolívar criou. O Bolívar criou chances de gol. Só que o Flamengo criou muito mais. É o que eu digo. Chega daquele jogo covarde. Chega daquele jogo burocrático de ficar tocando bolinha pro lado. Cebolinha aprofundando. Gerson criando jogada. O craque do jogo jogou muito. Arrascaeta buscando o jogo, perdeu o gol feito no primeiro tempo, mas buscando o jogo. De La Cruz. Com esses jogadores, o Flamengo não pode ser covarde. Não pode. Então, hoje foi uma vitória do Tite. Por quê? Perdeu aquele medo de perder. Perdeu aquele ranço. Quando tem que criticar, eu critico sim. Agora, hoje, esse Flamengo do Tite foi o Flamengo que ele tem que ser na temporada, Tite, pelo amor de Deus. Tem que ser o Flamengo que cria chance. Tem que ser o Flamengo que busca o gol. O Flamengo poderia ter saído do jogo de hoje com pelo menos 7-0. Eu vou lembrar chances claríssimas. Teve a chance do Arrascaeta na marca do pênalti, que ele deu uma bomba, o goleiro pegou. Teve uma chance do Pedro, que o Pedro foi displicente. Eu daria um esporro no Pedro, que ele tentou tocar por cobertura. Só aí já seria 6-0 para o Flamengo. É isso que o torcedor quer ver. Olha como é que estava o Maracanã hoje. Olha o Maracanã hoje como que estava. Por quê? Porque é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. É criatividade, criando jogada, correndo, marcando pressão. Chega daquele medo de perder. E vou dizer, a pressão funcionou no Tite, tá? É outro Flamengo. É outro. Por quê? Porque ele viu que aquele time burocrático e chato não agradava ao torcedor. Para quem tá no Instagram, galera, eu tô no canal Pilhado Esportes, tá? Vou fazer a live toda no canal Pilhado Esportes, meu novo canal no YouTube. Corre para cá. Vem pro YouTube, canal Pilhado Esportes e se inscreva, tá? Você que tá aí no Instagram, partiu o YouTube Pilhado Esportes. Agora, é o que eu tô falando, entendeu? A gente cobra do Tite quando tem que cobrar, só que não adianta classificar e agora mudar o jeito de jogar de novo. Que esse Flamengo tenha tomado vergonha, porque eu faço questão de repetir.
o Flamengo do Atlético Goianiense, o Flamengo do Palmeiras, o Flamengo do jogo contra o Botafogo, Flamengo do jogo contra o Milionários, Flamengo do jogo do Palestinos, é inaceitável. Era inaceitável, sim, o Flamengo em terceiro lugar, quase ficando em último ontem, num grupo que tem Palestino, Milionários e Bolívar. E esse tem que ser o Flamengo para o restante do ano. Um Flamengo propositivo, um Flamengo sem medo de perder. Chega do torcedor rubro-negro ver aquela apatia, ver aquele ranço, aquele joguinho de bolinha tocada para o lado. Aquilo não é o Flamengo. E o Tite enxergou que isso é o Flamengo. Quando se critica, tem que falar. Quando você quando joga mal, tem que criticar. Quando joga bem, eu faço questão de elogiar. Então, parabéns pro Tite. E, que jogo do Gerson. Cara, o que o Gerson jogou hoje, esse é o Gerson de 2019. Se o Gerson voltar a ser o Gerson de 2019, esse Flamengo cresce muito. Esse Flamengo com o Gerson, ele tem tudo para crescer muito. De La Cruz e Gerson. Gerson jogando do jeito que jogou hoje. O Gerson participou de todas as jogadas de gol do Flamengo. O Gerson foi dele ainda aquela bola linda para o Pedro, quando ele tentou a cobertura no goleiro e perdeu o gol. O Gerson foi um gigante no jogo de hoje. Eu queria chamar a atenção de principalmente dois jogadores, Gerson e Everton Cebolinha. A jogada individual do Cebolinha, naquele lance do primeiro gol do Flamengo, no primeiro minuto de jogo, ali o Cebolinha mostrou para a torcida aquele gol, tá? Aquela jogada do Cebolinha, ela foi fundamental. Por quê? Ela deu motivação para o torcedor rubro-negro. Porque, sendo sincero aqui, eu não estou aqui para mentir, o torcedor do Flamengo hoje ele foi para o Maracanã como incógnita. Eu vou ver aquele timaço, vou ver um time ousado, como eu já vi esse Flamengo jogar, ou eu vou ver o Flamengo covarde, o Flamengo sem vergonha na cara desse começo de brasileiro e da temporada passada. O torcedor tinha essa dúvida. E aquela jogada do Cebolinha, eu valorizo muito, porque aquela jogada do Cebolinha no primeiro minuto já acabou com a desconfiança do torcedor rubro-negro. No primeiro minuto ele faz uma jogada como aquela, sai o gol, e o Cebolinha, para mim, também fez um jogaço. Foi para cima, intenso. Sabe o que é o Cebolinha? Cebolinha e De La Cruz, eles são o símbolo do que eu pedia nesse Flamengo. Chega de um Flamengo apático, chega de um Flamengo preguiçoso, chega de um Flamengo acomodado. O Cebolinha e o De La Cruz, eles dão intensidade para esse time. Eles dão dinamismo para esse time. Então, parabéns para Cebolinha, De La Cruz, que também jogou muita bola, na minha opinião, e Gerson. Esses três, na minha opinião, fizeram uma boa partida. Teve o Ayrton Lucas, que também fez uma boa partida. É um Flamengo que, jogando desse jeito, é um dos favoritos ao título da Libertadores. É um dos favoritos, sim, ao título da Libertadores. Porque é um Flamengo forte, é um Flamengo que ataca, é um Flamengo intenso e que não tem aquele medo de deixar a defesa aberta, que se dane. O Flamengo teve uma chance de levar o empate, ou vocês estão esquecidos da bola do Bolívar na trave, dentro da pequena área. Mas é um Flamengo que buscou o jogo e é um Flamengo que anima, sim, o seu torcedor. Parabéns para esse Flamengo. Gente, o Flamengo ganhou, jogou de novo, como jogou no final de semana, uma grande partida de novo. Parece que o Tite está começando a encontrar o time com uma forma de jogar que não era muito provável. Eu acho que olhando para o cenário do Tite, da maneira que o Tite trabalha e tal, eu não achei que o Tite fosse colocar o time para jogar com Alan e Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Eu achei que o Tite ia manter sempre ali alguns volantes ali um pouco mais firmes e tal, até porque os laterais do Flamengo, especialmente na esquerda, apoiam muito, mas ele encontrou uma solução, cara. Jogou o Gerson para a direita, o Arrascaeta às vezes caiu um pouco para lá também, o De La Cruz um pouco mais centralizado e tal, e a coisa funcionou. De novo, o Flamengo apertou o adversário desde o primeiro minuto, engoliu os caras. Só para deixar registrado, eu sei que não é uma base de comparação fodida o adversário. O Bolívar é um time que ele tem altitude. A única coisa que o Bolívar tem, na história do Bolívar, não é de hoje, é altitude. Quando o Bolívar
joga fora de casa, por exemplo, ele jogou contra adversários do Brasil 15 vezes, perdeu 13. Né? Então, os últimos jogos do Bolívar no Brasil, ele perdeu 2-0 do Atlético Paranaense, 4-0 do Palmeiras. 2020 ele perdeu de 5-0 do Palmeiras. 2014 ele empatou com o Flamengo 2-2. 2013 ele perdeu de 5-0 do São Paulo. 2012 ele tomou de 8 do Santos. Depois tinha tomado de 2005 ele tomou 6 do Santos. Então assim, é um saco de pancada fora da Bolívia. É um fato que é um time que a única coisa que ele tem, historicamente, é a altitude. Quando joga lá, o jogo é chato pra caralho mesmo. É bem difícil mesmo. Quando ele joga fora de casa, ele é muito fácil de bater, embora eu tenha achado um time bem montado, tá? Ele não tem qualidade técnica, é um time bem limitado e tal, não é um teste pro Flamengo. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com o maldito e chechelento esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas, ele botou o Gerson na posição que era antigamente do Everton Ribeiro. E o Gerson, há 2 jogos, é um dos melhores do time. No último jogo, ele e Lohan foram os melhores. Hoje, ele e De La Cruz foram os melhores. Ou seja, o Gerson está gastando a bola. E eu gosto muito, muito de ver isso, porque a nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Não é a dele, principalmente num esquema posicional, com 2 pontinhas abertos e um centroavante de cone lá na área. O meio-campo ficava muito exposto. Agora, ele jogando como 4º homem de meio-campo, não entre nessa balela. Vai ter aquela turma de adoradores de técnicos que existem na internet, muito. Tem vários analistas táticos que são adoradores de técnicos. Para eles, os técnicos não erram nunca. Já tem alguns explicando que esse esquema era o esquema que o Tite usava no Corinthians, que não há novidade nenhuma disso. Tá bom, tá legal. Agora, por que ele veio, então, com o 4-3-3 chechelento de pontinhas e tentou empurrar pela goela abaixo de todo esse elenco? Se ele tinha esse esquema já, conversa que tinha. Podia. No Corinthians o Jadson fazia um pouco esse papel do flutuador. O cara que usa o termo flutuador, para mim, já merece um tapa na orelha. Mas, enfim, por que não usou desde o início do Flamengo? Não. Precisou perder, apanhar, jogar nada, ganhar só um carioquinho e sair se vangloriando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e depois o Flamengo fazendo exibições ridículas, em série. Desde que o Flamengo acabou o carioquinha, o Flamengo empilhou atuações ridículas, sempre insistindo no 4-3-3 com pontinhas. Chegou depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele finalmente, como dizia a minha avó, chegou a bunda à seringa. Ou seja, arrecuou os arpes, botou o Gerson, mas não cravou o Gerson pela ponta direita, como chegou a fazer em outros jogos. O Gerson já chegou a jogar de ponta direita e não rendeu, é claro, ele não é ponta direita. Ele é um 4º homem que atua pela direita e até pela esquerda. Se vocês forem rever o gol do Pedro, o Gerson está na ponta esquerda, minha gente. O Gerson está na ponta esquerda, é de lá que ele faz a jogada e toca para o Pedro fazer o gol. Então, isso foi o que reviveu o Flamengo. Escrevi há algum tempo, uma semana mais ou menos. Tite recua, o Flamengo avança. E é absoluta verdade. O Tite recuou nas suas convicções máximas, que é o 4-3-3 posicional com pontinhas, e ao botar um 4-4-2 com muita rotatividade, com muita movimentação, o Flamengo avançou. E foi o que aconteceu. No último jogo já tinha jogado muito bem, venceu do Corinthians de 2-0, mas com absoluta autoridade e com o futebol fluindo, que é mais importante. Esse time do Flamengo é muito fácil você ver se ele está bem ou se ele não está. Quando ele está bem, com os jogadores que o elenco possui, o futebol flui. É o Cebolinha para o Arrascaeta, é o Arrascaeta para o Gerson, é o Gerson para o De La Cruz. A coisa anda, a coisa flui. Quando bota os caras atarrachados nas pontas e o Cone lá na frente, o futebol não anda, o futebol não flui. E o Tite estava insistindo nisso. Finalmente, contra o Corinthians, ele
recuou, botou o De La Cruz. Isso é outra coisa. Ele insistia com o De La Cruz na posição do Arrascaeta, quando era óbvio que não era essa a solução. O De La Cruz, a melhor atuação dele é sempre de segundo volante. Mas ele finalmente, contra o Corinthians, ele botou o De La Cruz na sua posição, botou o Lohan na posição do Arrascaeta e o Gerson flutuando pela direita. Tem o jogo lá do Flamengo no Maracanã contra o Bolívar. O Flamengo atropelou o Bolívar. O Flamengo atropelou. E do contrário do Palmeiras, no segundo tempo, os caras continuaram fazendo o que fizeram no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo hoje, talvez, essa noite, seja ali o símbolo da volta às pazes com a sua torcida. Obviamente que ainda tem um caminho para trilhar para conseguir essa classificação, mas eu acredito que agora, com a vitória sobre o Corinthians, com essa vitória sobre 4-0, ganhando o saldo de gols, o time vai retomar aí, né, o afinco da torcida, a confiança e tudo mais. E, cara, lá no jogo do Flamengo, eu assisti também, fui acompanhando os dois, tipo o Fernando Gil lá, fui, né, um olho no peixe, outro no gato, um olho no peixe, outro no gato. E assim, o jogo do Flamengo foi muito bom, foi um jogo seguro. Gerson entrou pra história como jogador que mais... O jogador da história do Flamengo na Libertadores que mais cedo fez um gol. Com 55 segundos, o Gerson fez o primeiro gol. E esse primeiro gol com 55 segundos, galera, ele é um gol da confiança. Porque assim, embora o Bolívar quis crescer depois e até conseguiu algumas jogadas, como aquela que praticamente, né, bola na trave e o Rossi caiu em cima da bola de novo, segurando ela, quase que os caras fazem um gol ali. Embora o Bolívar quis crescer, no final o Flamengo retomou ali o controle do jogo. E olha só que engraçado, quando você olhava a porcentagem de posse de bola, era quase igual. Só que o Flamengo fazia um jogo de maneira muito inteligente. Um jogo rápido, um jogo onde o time parou de ficar tentando aquelas chuveiradas na área. Eu acho assim que a maior mudança no Flamengo para o jogo do Corinthians, para esse jogo agora, foi que o Flamengo colocou a bola no pé e parou de ficar tentando jogadas assim mirabolantes. O Flamengo faz o simples. Lá no jogo contra o Corinthians fez, no jogo de hoje fez, o simples mais o efetivo, sem ficar tentando a chuveirada de área. O Flamengo entendeu que o jogo aéreo deles não tá tão bom. Opa, nosso jogo aéreo não tá tão bom? Então vamos usar a velocidade. Vamos usar os espaços de transição, vamos usar um toque de bola para confundir o adversário. E foi isso, Cebolinha bem na partida, Gerson fez uma partidaça. Não só fez o gol, mas como fez uma partida muito segura, jogando fino da bola. Pedro também fazendo seu gol e entrando aí para a cartilha de artilheiros, né? Subindo mais um degrau ali na cartilha de artilheiros da história da Libertadores. Então, uma noite, pessoal, das duas equipes, muito boas para as duas equipes. E basicamente a retomada da confiança e das pazes aí da torcida do Flamengo com o time. Porque o que acontecia? O Flamengo nos jogos anteriores criava-se muitas oportunidades, mas não conseguia efetivamente converter. E hoje conseguiu ser efetivo e conseguiu converter. E o gol do Gerson no início, eu acho que ele teve uma participação vital para criar essa segurança e fazer com que o Bolívar não crescesse. E aí o Flamengo fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. E cara, o Bolívar já no final do jogo, da metade do segundo tempo pra frente, os caras já tinham parado de jogar, né? Os caras já tinham reduzido o nível porque eles estavam com medo de ficar pior, de ficar mais vergonhosa à noite. Então assim, vamos reduzir o nível, porque senão a coisa vai ficar mais feia do que já tá. Então tá aí, né, meus amigos? Você viu aí que a imprensa realmente, né, aprovou o jogo que o Flamengo fez contra esse time do Bolívar e principalmente, né, a goleada, né? Então, não só a torcida do Flamengo, mas até, né, mesmo ali a torcida rival aprovando, né, o bom jogo que o Flamengo fez. Vou deixar aqui os créditos, tá? Pro canal do Pilhado Esporte, pro canal do Rica Perrone, Renato Maurício Prado e também pro canal do Neto, o Opina Porco, tá? Que também fala muito, né, de Flamengo, tá? Apesar de ser palmeirense. Então, galera, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa a notificação no sino e daqui a pouquinho, né,
eu vou trazer mais um conteúdo para você. Então, ó, já larga o dedo aí no like para ajudar no crescimento do trabalho. Tamo junto? Se liga só, hein? Muito conteúdo bom para vocês vindo aí. Vou nessa, saudações, fui!